O profeta Daniel tem uma das maiores experiências no capítulo 10, quando ele se propõe a orar. Mas existe um grande dilema entre a oração e a resposta da parte de Deus. O versículo de número 12 diz dessa forma: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que propuseste em teu coração compreender e humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, no primeiro dia, Deus havia respondido a esse profeta, mas ele só recebeu a mensagem do anjo no 21º dia, ou seja, 3 semanas após o período da oração. Nós sabemos que a oração tem um prazo de resposta, e esse prazo é em torno de 1 hora. Também sabe-se que o profeta foi ouvido no primeiro dia, mas o que impediu que o anjo passasse pelos céus e chegasse até Daniel com a resposta daquilo que ele estava buscando em Deus? O apóstolo Paulo menciona um lugar espiritual de domínio das trevas quando ele fala das regiões celestiais. Ele diz algo extraordinário a respeito dessas regiões celestiais, assim como Jesus, quando revelou aos discípulos que nas regiões celestiais está registrado o nome de cada um dos seus discípulos. O apóstolo Paulo também diz que essa região é de domínio maligno, porque é nela que a igreja batalha as suas guerras espirituais, dominada por principados e potestades. É também chamada de Vale da Sombra da Morte, de forma tipológica no Salmo de Davi, o Salmo 23. Vejam que por ser de domínio maligno, o anjo mensageiro que trazia a resposta de Daniel não pôde transpassar este lugar, tendo que pedir ajuda a um dos príncipes de Deus. Os versículos que compõem a profecia, a partir do versículo 3, diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, nós temos aqui algo importante. A resistência dos principados que aconteceram na história e a prova de que Deus controla os reinos com anjos fortes. Os anjos entram nos palácios dos reis persas e as potestades são nacionais e seguem rigorosamente ordens dos principados internacionais. Os governadores são regionais e as hortes são locais. As hortes mentem e fazem passar por tudo, até por Satanás, e atuam em tempos e circunstâncias determinadas por Deus. São como ventos que, soprados inesperadamente, desequilibram a vida de uma cidade ou de regiões completas. Então essas regiões são dominadas por principados fortes e por potestades. Mas o verso 13 continua dizendo da seguinte maneira: Mas eis que Miguel, um dos notáveis príncipes, veio para ajudar-me. Por isso eu triunfei ali junto aos reis da Pérsia. Então existem anjos da parte de Deus poderosos, anjos de batalhas, anjos que buscam fazer com que se abram o caminho entre o céu e a terra por meio das regiões celestiais que está estabelecido como domicílio temporário de Satanás e seus principados. São nas regiões celestiais que a igreja milita as suas grandes batalhas, e foi nessa região que o anjo ficou preso com a resposta de Daniel. Agora o anjo faz questão de dizer para o profeta que isso vai acontecer. O verso de número 14 diz o seguinte: Agora eu vim para fazer-te compreender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque há uma visão que se refere aos dias mais remotos. E ele vai continuar falando a respeito da força do príncipe
E ele vai dizer o seguinte no verso 20. Então ele me disse, sabes a razão de eu ter vindo ao teu encontro? Contudo, agora terei que voltar a pelejar com o príncipe da Pérsia. E quando eu tiver saído, eis que virá o principado da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que me ajude contra eles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então, para que o anjo pudesse retornar outras vezes com as respostas vindas da parte de Deus, o Miguel, o arcanjo, deveria lutar uma batalha poderosa. Este Miguel é um dos príncipes mais notáveis de Israel e do povo de Deus. Então agora se sabe que a resposta que era dada a Daniel no primeiro dia estava presa por um dos principados dessa região. Assim como alguns irmãos se reclamam que tantos anos oram e que as suas respostas jamais chegaram. A grande questão é que nós temos que seguir o exemplo desse profeta, e são pelo menos 3 exemplos. O primeiro exemplo para que as regiões celestiais liberem essas respostas que já foram depositadas e introduzidas por meio da oração dos servos, é que nós precisamos exercer a perseverança nessa oração. Como é que é isso? Sem a perseverança, as milícias angelicais, as hortes de anjos não entram em nossa peleja. Quando nós cessamos a oração porque não obtivemos resposta, automaticamente os anjos guerreiros não entram nesse intercurso e não agem em prol daqueles que buscam essa oração. Segundo exemplo, é que os anjos ignoram todos aqueles que têm um desânimo expresso no seu rosto. É por isso que o anjo, ao chegar-se a Daniel, diz, não temas, porém, tem bom ânimo. Esses anjos detestam aqueles que não têm uma completa fé naquilo que Deus pode fazer, mesmo que as respostas estejam, entre aspas, demorando para chegar. Então existem bênçãos espirituais que já foram depositadas nas regiões celestiais, mas que estão bloqueadas porque não há perseverança, porque não há ânimo e porque o medo tomou conta daqueles que estão buscando da parte de Deus essa resposta. A nossa classe de hoje vai ficando por aqui, mas nós estamos agora com 3 exemplos daquilo que já é de posse da igreja e que precisa ser recebido por meio do bom ânimo, por meio da perseverança e por meio da fé completa naquilo que você pede em oração. Não se esqueça de dar o seu like no nosso canal e fazer a sua inscrição. Isso é muito importante para que as próximas classes cheguem até você. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima. Ativar o sininho? Ativar o sininho? Não, vou falar no shot. Vou falar no